Salvador. E nesse momento agora, né, vamos fazer os nossos ideais, né, que o Gustavo projetar ali para a gente. Apresentar a posição Maranata. Todos juntos. Pela graça de Deus, serei puro como luz real, guardarei a lei dos depravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. Lei. Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar o pecado e guiar o serviço. Para o voto de fidelidade à Bíblia, posição. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Essa posição. No momento agora vamos todos cantar, todos juntos, hino mundial dos depravadores. Sentimos a presença do Teu Santo Espírito nos cobrir, Pai. E aqui, Pai, tudo que for efetuado, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora que a gente vai vamos assistir um vídeo, né? Um vídeo do desenvolver como pessoa.
pessoa, é ter um caráter nobre, é fazer a diferença na vida de outros e dizer dia após dia, vou com Jesus. Eu me recordo dos meus tempos de desbravador. Esse é um dos ministérios mais lindos e impactantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque quem é desbravador se apaixona por sua comunidade, pelo serviço, pelo conhecimento, pela missão e pelo próximo. Lembrar do lenço amarelo é lembrar de uma história, de memórias, de um estilo de vida que prepara mulheres e homens do futuro. Eu não sei se você já foi, se é, ou se ainda será um desbravador ou desbravadora, mas eu garanto que essa pode ser uma das melhores experiências da sua vida. Só que, para que isso seja uma realidade, existe a dedicação de pessoas grandiosas, que são voluntários incansáveis, que se doam em favor do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes em toda a América do Sul e ao redor do mundo. A todos vocês, desbravadores e líderes, que fazem parte do exército do lenço amarelo, nossa imensa gratidão. Vocês fazem a diferença ao cumprir fielmente a parte que lhes corresponde em ir aonde Deus mandar. Maranata, feliz Dia Mundial dos Desbravadores. Tem um recado, né? Como oração esse dia tão especial, dizer que vocês estão, vamos fazer uma oração, né? Para a gente começar o nosso culto também de adoração e louvar a Deus. Oremos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse sábado. Mais uma vez estamos na tua casa. Que esse culto seja somente para louvar e adorar o teu santo nome. Queremos entregar nossa vida nas tuas mãos, pedindo ao Espírito Santo que possa vir trabalhar no nosso coração nesta manhã, nos ajudando a fazer sempre a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Desde o início da Igreja Adventista, os líderes sempre se preocuparam com as crianças, os adolescentes e os jovens. Foi Tiago White, por exemplo, que teve a ideia de preparar a lição da escola sabatina para ensinar os jovens. Outra ideia foi realizar acampamentos ou campais, como eram chamados, para que as famílias ouvissem mensagens que ajudariam na educação de seus filhos, mensagens sobre saúde e outros assuntos importantes. Na época de Tiago e Ellen, eles participavam de muitas dessas reuniões. Muitas vezes, eles eram convidados para falar para as pessoas. E acampamento tem tudo a ver com desbravadores, não é mesmo? Que tal conhecemos algumas curiosidades sobre os primeiros acampamentos? Vamos lá. O primeiro grande acampamento adventista foi realizado em 1868 em Michigan, nos Estados Unidos. E ele serviu de modelo para que outras reuniões desse tipo fossem realizadas em outros lugares. A ideia funcionou e muito. Dentro de pouco tempo, foram realizados acampamentos em outros estados americanos. Quantas pessoas vocês acham que participavam desses acampamentos? Houve acampamentos em que estiveram presentes 2.000 pessoas e outros 3.000 pessoas. Mas houve um que superou todos os demais em número de pessoas. Estiveram presentes 20.000 pessoas. Já imaginaram isso? Aconteceu em Groveland, em Massachusetts. As pessoas chegavam de todas as partes, usando os meios de transportes da época. Só para vocês terem uma ideia, 18 trens diários saíam da cidade mais próxima e deixavam os passageiros no acampamento. Alguns chegavam de barco. As multidões nos fins de semana eram incríveis e não parava de chegar gente. Já não havia mais lugar para as pessoas sentarem. Então,
algumas subiram em árvores para poder ouvir melhor a senhora White. Isso lembra vocês a história de alguém? Isso mesmo, a história de Zaqueu. Porém, o que tornava esses acampamentos mais legais é que no fim deles, muitas pessoas entregavam o coração a Jesus e eram batizadas. Os anjos de Deus estavam presentes nesses acampamentos e as pessoas sentiam a proteção deles. Como os desbravadores, os adventistas eram conhecidos pela organização e pelo cuidado com que faziam as coisas. Mas uma curiosidade é que quando Ellen White morreu, estava havendo um acampal na Califórnia. Como era caminho para Battle Creek, os organizadores pediram que fosse feita uma cerimônia ali, e mais de 1000 pessoas puderam se despedir dela. Isso mostra o quanto ela era querida. Sabe, eu não sei se todos vocês gostam de acampar. Eu acredito que sim, mas os desbravadores costumam esperar com ansiedade esse acontecimento, pois é algo bem especial. Um dia haverá uma grande reunião da qual participarão todos aqueles que desejam estar com Jesus. Será muito especial. Que todos nós estejamos lá e parabéns para os desbravadores. Vamos fazer uma oração especial? Feche seus olhos. Querido Papai do Céu, nós queremos agradecer porque esse dia é um dia de festa. Estamos comemorando o Dia dos Desbravadores. Te pedimos, Senhor, que abençoe todos os jovens, adolescentes, crianças, para que eles possam evoluir a cada vez mais e apresentar a missão principal, que é o amor de Jesus para todas as pessoas. Abençoe a nossa igreja, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oi. Você fica melhor, né? Tá chovendo e não dá para ouvir muito bem. Bom, então, nesse momento nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Né? Esse ano, a igreja, né, na Associação Geral, eles trabalharam com um tema para os gravadores, que é o título Vou com Jesus. Né? Então, o tema da mensagem de hoje é Vou com Jesus. E se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6, onde a gente vai ver ali o episódio lá do menininho lá que levou os pães para Jesus, né? Os pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, lá onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6, né? Mas antes da gente começar, interessante que, como desbravadores, né, uma das ações diárias mais importantes e que a gente aprende no clube também é saber sobre a questão de permissão, né? A gente tem muito essa ideia de que sobre a questão da autoridade, né? A questão daquele consentimento em relação à submissão, né? E interessante porque a gente sabe que isso acontece muito dentro de casa, né? Para quem é filho, né? Para quem é pai também. A minha mãe está aqui, a gente sabe como antigamente quando a gente pedia para fazer alguma coisa, até mesmo para sair, né? Perguntava assim, vai sair com quem? Quanto tempo vai demorar? Que hora tu vai chegar? Né? E a gente sabe que é sempre assim, né? Se tu vai ficar sozinho, por que tá sozinho aí? Né? Por que tu não quer fazer nada? O que tu tá fazendo? Então, sempre existiu essa pergunta, né? Essa questão, né, de perguntas vindas dos pais, não só dos pais, mas também, né, daquelas pessoas que estão sobre a nossa autoridade, né? E não há dúvidas de que a maior preocupação de um pai
com relação ao seu filho é saber com quem ele anda, com quem ele vai sair, né? Quais são as amizades e que tipo de influência essas amizades elas vão trazer para a vida do filho também, né? E interessante também que quando um filho sai, né, normalmente o pai fala assim: filho, cuidado com quem você se junta, quem vê cara não vê coração. Outra frase que diz assim: filho, diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. E tem mais outro também que diz assim: filho, sempre suba em árvores boas, né? Então são esses e vários outros conselhos que a gente costuma ouvir, né, dos nossos pais, das pessoas que estão sobre a nossa autoridade, né? Só que uma coisa é certa também, que como membros do clube, né, aqui a gente falando em questão da direção, é interessante porque quando nós chegamos até, montamos alguma atividade, algum evento do clube, né, normalmente, dificilmente a gente vai chegar e o pai vai falar assim: não, isso é o que vai dizer que não, porque eles conhecem a gente, sabe com quem o seu filho anda, sabe o que a gente faz e tem, de certa forma, tem essa confiança, né, no clube, na liderança, né? Então, como eu falei, porque eles conhecem as pessoas. Então, é comum você deixar o seu filho, a sua filha, né, sair com pessoas com quem você conhece, você tem confiança de que essa pessoa vai estar cuidando dos seus filhos, né? E também, como eu falei na Bíblia, existe a história que nos faz pensar, né, que o protagonista ele teve que pedir permissão, uma história onde havia respeito, confiança e consideração, e consentimento, submissão e também autoridade. Então, como eu falei, essa história é a história da multiplicação dos peixes, dos pães e peixes, né? Onde a Bíblia narra a história daquele menino que de manhã bem cedo ele saiu de sua casa, pediu ali para sua mãe e foi seguir os passos de Jesus. E a história ela conta que esse menino ele era um menino juvenil, né? Um menino jovem, só que a Bíblia ela não fala o nome desse garoto, né? Como a gente está num contexto aqui de desbravador, podemos dizer que aquele menino era um desbravador, né? Devia ali ter seus 10, 11, 12 anos, por aí, não sei, a Bíblia também não fala. Só que o milagre ele é tão importante que ele é encontrado em todos os 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós conseguimos encontrar e ver, né, os apóstolos abordando e comentando sobre esse milagre. Só que apenas João nos diz o nome do protagonista, né? Só que talvez o milagre ele seria diferente se não fosse por ele. Então vamos imaginar a quem João está se referindo, né? E vamos agora, a partir desse momento, ler o texto aqui na Bíblia, a partir do capítulo 1, do verso do capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos, e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mais que isto é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os pães quanto queriam. E, quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram
para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e acharam 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo disso, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, o proclamaram rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, como eu falei aqui, a resposta dos discípulos aqui, né, dizendo: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanta gente? Né? Então, resumindo aqui o que Jesus, eles estavam ali, Jesus estava com eles no monte e viu aquela grande multidão, mas eles não tinham o que dar de comer para aquelas pessoas. Então foi quando eles conseguiram ali achar aquele garotinho que tinha levado aqueles pães provavelmente para ele comer, né? E ele chega e apresenta a Jesus, e Jesus opera um grande milagre ali naquele dia. Só que também posso garantir que aquele garoto ou adolescente era da idade de um de nós, desbravadores, no caso, né? Talvez na época de Jesus, a terra dos judeus, ou nesse caso, em Betsaída, haveria um clube de desbravadores e ele teria usado o lenço amarelo, o mesmo que nós estamos usando agora. Não está escrito, mas eu posso imaginar que o simples fato de saber que Jesus estava ali na vizinhança fez esse garoto sentir o desejo de ir com ele, de estar com Jesus. E a história sugere que Jesus ele estava atribulado, porque se você ler os capítulos anteriores, a gente vai ver que foi logo depois ali, né, de que João Batista morre também, né? A morte de João Batista ali. Então, provavelmente Jesus ele estava um pouco atribulado por isso. E aqui na narrativa vem falando que Jesus ele vai e sobe para o monte ali com os discípulos. Então, leva a gente a entender que Jesus ele queria ficar um pouco sozinho, né? Só que logo depois disso a gente vê também que Jesus ele tinha feito vários milagres. Muitos milagres aqui a gente pode ver: a cura do paralítico, né, a cura do filho do rei, lá do oficial, a ceifa dos ceifeiros. Então, a gente vê que antes disso Jesus havia feito vários milagres, então muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Então, Jesus tentando estar sozinho ali, de repente ele vai lá e vê um monte de gente ali seguindo ele, né? Então, o texto diz assim: eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em maca para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que neles tocavam eram curados. Então, sem dúvidas, a fama de Jesus já havia se espalhado por todo aquele lugar. Ela demonstrava a compaixão para com as pessoas e também despertou o interesse desse menino. Muitas pessoas seguiam Jesus para tentar ser curadas de seus milagres. Aquele menino, tão jovem, ouvindo falar de quem era Jesus, de todas as coisas que Jesus tinha feito, surgiu nele o interesse de querer também estar perto daquele que operava muitos milagres e querer saber quem que era essa pessoa. Saber que Jesus tinha poder de curar doentes fez o garoto querer estar onde ele estava. Ele queria vê-lo, queria ouvi-lo. E claro, se a pessoa de Jesus apelasse de uma forma especial para as novas gerações, eles iam querer estar com Jesus também. Hoje, assim como na época de Jesus, há muitas pessoas também que precisam ser curadas. Há muitas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus para poder acreditar nele e se achegar a ele. E hoje nós temos também essa missão de poder apresentar esse Jesus para essas pessoas que precisam ouvir sobre esses milagres. Só que será que os nossos amigos hoje, eles sabem que havia um homem chamado Jesus por perto e ele estava interessado em estar onde Jesus estava? Será que quando participamos das classes bíblicas, somos ensinados não apenas sobre a história daquele que nos deu vida, mas também
o Espírito de Deus e como Ele nos encoraja e motiva a entender as expectativas e diz: estou indo até você, Jesus. Será que esse tem sido o nosso desejo, aquilo que tem ardido no nosso coração? E como eu falei, aquele menino ele tinha grandes expectativas de poder estar perto de Jesus. A Bíblia ela não narra, não fala muito sobre esse menino, mas só fala que ele chegou ali e se tornou um protagonista no meio daquela história. Porque através dele, do que ele tinha em suas mãos, foi suficiente para alimentar muitas pessoas. E a gente vê que também que boa fama, ela gera confiança, não é mesmo? Quando você vai em algum lugar, você recebe alguma indicação de algum amigo seu e fala assim: nossa, pode confiar que aquilo ali é bom, né? Aquele lugar ali é bom de você comprar, de você buscar serviços, enfim. Então, quando você tem um lugar que tem uma boa fama, você ouve falar bem desse lugar, automaticamente você passa a confiar naquilo, porque você está ouvindo coisas boas, né? Só que, embora nosso personagem fosse um garoto, ele não tinha autoridade sobre si próprio. Ele não, como dizem por aí, né? Ele não se governava. Ele não tinha como se mandar. E, embora ele quisesse seguir a Jesus, ele precisava pedir permissão. E pedir permissão significava que ele teria que estar disposto a responder algumas perguntas, como por exemplo, lembra das perguntas que eu falei lá no começo? Para onde tu vai? Quem vai contigo? Que horas tu vai voltar? Né? Provavelmente mais do que algumas delas também foram solicitadas aí, né? E hoje, como no passado também, os nossos pais responsáveis, eles tendem a se preocupar toda vez que eles nos dão permissão para ir a algum lugar, né? E na época de Jesus, como no presente, há lugares e pessoas perigosas ao redor. Embora podemos dizer que sabemos cuidar de nós mesmos, a Bíblia também nos diz que assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Que nem diz lá em 1 Coríntios 10, 12. Ou, em outras palavras, na certeza há perigo. Então, todas as vezes, né, que a gente sai para algum lugar para fazer alguma coisa, a gente sabe que o perigo está ao nosso redor. E provavelmente eu acredito que naquele dia, a mãe daquele menino também se importou em se preocupar em saber para onde que aquele menino estava indo. Curiosamente, uma história não muito semelhante, né, a essa, mas algo parecido. Há umas semanas atrás, a seleção brasileira fez um jogo lá em Belém do Pará. E depois desse jogo, repercutiu uma história de um menino que queria ir assistir o jogo, só que os pais não puderam ir levar ele ao jogo e também os pais não saíram para assistir o jogo com os amigos, e aquele menino só ficou esperando o momento do pai e a mãe ir embora, já estava com todo o plano montado na cabeça para poder ir no estádio assistir o jogo do Brasil. E logo ele ia ficar com a avó ia ficar cuidando dele, porque o menino tinha 12 anos, tem 12 anos, né? E quando os pais saíram, ele só prestou atenção e depois saiu. Ele disse que tinha 10 reais só, não tinha ingresso, não tinha nada, não tinha nem como entrar no estádio, mas ele acabou que ele conseguiu entrar e ficou nos melhores lugares ali ainda, né? E no final ele tirou uma foto com o jogador Richarlison, assim, tirou uma selfie e mandou para ele. Ele falou assim: pai, você pode me bater, pode fazer o que for, mas eu realizei meu sonho. E mandou uma foto pro pai. Né? Então, como eu falei, curiosamente, aquele menino, ele queria estar ali, ver aquelas pessoas que ele admirava, aqueles jogadores, né? E da mesma forma, na história aqui na Bíblia, aquele garoto, ele queria estar perto de Jesus porque ele ouvia falar de Jesus, ouviu dos milagres. No entanto, para muitas pessoas, o clube de desbravadores é um bom lugar. O clube tem seus prestígios, tem os líderes que ganham respeito e confiança também dos pais. Eles dão permissão para os desbravadores acampar, para fazer atividades, caminhadas, viajar e participar de várias outras atividades. Sabe por quê? Simplesmente por conta do prestígio que eles encontram no clube de desbravadores.
pela confiança, pela fama que o clube tem. E por essa mesma razão, muitas pessoas também acabam tendo interesse e desejo de colocar seus filhos no clube, porque o programa do clube gera confiança, né? E eles sabem, os pais sabem que os filhos estão num lugar seguro, onde eles vão estar aprendendo coisas boas também, né? E a fama de Jesus gerou confiança nas pessoas. Milhares de pessoas se reuniam ao redor deles e eram pessoas que haviam ouvido sobre Jesus. Como a gente vê aqui na história, o texto fala que muitas pessoas elas estavam seguindo Jesus, era uma multidão. Por onde Jesus passava, aquela multidão seguia. Porque Jesus tinha aquilo que elas precisavam. Ele levava cura, levava amor, levava compaixão para essas pessoas, né? E esse desejo de estar na presença de Jesus. Assim como era esse privilégio, hoje nós também temos esse privilégio de sermos membros de um clube e ter também uma boa reputação. Toda vez que vestimos nosso uniforme, estamos dando testemunho não apenas do que é ser um desbravador, mas também estamos dando testemunho de que não apenas do que é ser um desbravador, mas também estamos testemunhando de Jesus. E isso gera confiança. Isso gera confiança nas pessoas quando nós falamos de Jesus. E é por isso que nós deveríamos também, como desbravadores, convidar os nossos amigos da escola, nossos vizinhos, para fazer parte do clube, porque podem haver crianças, né? Isso eu falo aqui para os nossos desbravadores, né? Pode haver crianças que querem também estar fazendo as mesmas coisas que vocês estão fazendo hoje no clube, poder estar se divertindo, aprendendo coisas novas, né? E eu arrisco que dizer que a mãe daquele garoto também nessa história estava ciente da fama de Jesus. Ela com certeza devia saber quem era Jesus e saber de tudo aquilo que Jesus já havia feito em toda aquela região. E como seus vizinhos, isso deu a ela confiança, segurança e paz de espírito para deixar que ele fosse. Mesmo sozinho, ela tinha certeza de que ele estaria em um lugar seguro, porque estava indo ao encontro com o Mestre Jesus, tendo confiança e sabendo tudo aquilo que ele já havia feito. E também, como eu falei, assim como uma boa fama gera confiança, o conhecimento também lhe dá consentimento. Ou seja, para que ela pudesse aceitar a decisão do filho de querer estar ao lado de Jesus, ela conhecia quem era Jesus também. Imagine assim, no seu coração desperta o desejo de ir aonde Jesus estava. Muitas pessoas, como você, estão indo. Mesmo seus amigos estão indo, juntamente com seus pais. No entanto, diferente dos seus amigos, você sabe que a sua mãe não pode lhe acompanhar. Então você precisa pedir permissão, né? A boa fama de Jesus gerou grandes expectativas. Você quer ir, mas precisa pedir permissão, né? Quantos aqui já tiveram que pedir permissão para os pais? Todo mundo, né? Algumas dessas permissões foram atendidas, outras não. E justamente dentro do contexto que a gente está vendo aqui. Talvez aquilo que a gente queria não era uma coisa boa para a gente. Às vezes a gente acha que é bom, mas nossos pais têm experiência de vida e sabem o que é bom e o que não é bom para a gente. Então a gente sempre tem que ter esse pensamento, né, de que o conhecimento ele dá o consentimento. Aqui no sermão das Boas-aventuranças, ou sermão da montanha, Jesus diz que convidou as pessoas para irem até ele. Ele convidou todo tipo de pessoa. Venham até mim, venham até mim. A cena do milagre da multiplicação não tem um convite explícito da parte de Jesus. O simples fato de saber que ele estava lá gera um convite para seguir. E Jesus ele sempre vai fazer um convite para a gente. Como eu falei aqui no Sermão do Monte, Jesus ele vai dizer, venha a mim, venha a mim. Mas aqui na história do garotinho aqui, não tem um convite. Existem muitos momentos que Jesus ele vai estar apenas esperando ele vai passar e não vai chamar, mas ele vai
querer que eu e você o sigamos. Então eu posso imaginar que o garoto ele foi até a sua mãe para pedir permissão e que ela nem precisou ouvir os argumentos do filho, porque ela sabia e conhecia a fama de Jesus. Ela tinha plena confiança de que estar onde Jesus estava significava que era um lugar para estar. Ela estava tão segura a ponto de dizer: vá com Jesus, vá com Ele, pois lá você estará seguro. Vá e fique quanto tempo precisar. Vá até Jesus, porque nele eu confio. Então, é muito bom a gente ter essa certeza de que ao lado de Jesus nós temos segurança, nós temos paz, nós temos proteção. E que ao lado de Jesus esse é a melhor companhia para se estar. E naquele dia aquele menino ele estava tomando a melhor decisão da vida dele, de poder estar ao lado de Jesus e querer caminhar com Jesus. João 6,9 nos diz que o garoto foi levado até Jesus com o lanche que presumimos que sua mãe havia preparado para ele. Então, eu acredito que provavelmente aquele menino ele deveria ter pedido um dia antes para sua mãe, né? Deve ter falado assim: mãe, amanhã Jesus vai passar em tal lugar, né? A senhora deixa eu seguir a ele, seguir Jesus e estar perto de Jesus. Então, provavelmente a mãe deve ter falado: sim, meu filho, você pode ir acompanhar Jesus. Então, provavelmente aquela mãe levantou cedo, preparou o lanche do seu filho e falou assim: está aqui, meu filho, pode ir, vá com Jesus, vá com Deus. Né? Então, a história diz que de todas as pessoas da multidão, apenas esse garoto tinha algo para comer. Então, eu acredito que aquelas pessoas vinham seguindo Jesus desde muito longe, porque elas não tinham o que comer, provavelmente já vinham apenas seguindo e foram seguindo, né? Tocando ali até onde Jesus estava. Só que aquele garoto era o único que tinha comida. Então, isso significa que ele foi levado à presença de Jesus. Então ele teve todo aquele preparo, né? A mãe consentiu em deixar o garoto ir porque ela conhecia ou havia ouvido a respeito de Jesus. O garoto estava disposto a dar o que ele tinha para comer, porque ele passou horas ouvindo Jesus e conhecendo a Jesus. Provavelmente, aquele garoto, comovido com aquilo que Jesus tinha falado, isso fez com que ele quisesse compartilhar aquilo que ele tinha. Hoje é difícil às vezes, né, principalmente crianças, compartilhar lanche, comida, né? Você vai pedir as crianças, né? Então, eu acredito que aquele menino ele estava tão maravilhado por estar lá de Jesus que ele falou assim: está aqui, pode, eu vou dividir aqui o que é meu, né? E a gente sabe que embora a Bíblia ela mencione brevemente o garoto e sua respectiva ação de solidariedade, a história abre a nossa mente para a imaginação e ao mesmo tempo nos ajuda a entender que conhecer Jesus nos permite gerar confiança e o desejo de segui-lo. Isso nos permite também entender que a personalidade de Jesus ela atrai, e que a tarefa de Jesus confiada ao seu povo vem ao encontro das necessidades das pessoas. Que não importa a nossa idade, não importa quanto saibamos ou o que temos a oferecer, ao estarmos com Jesus, nós não nos tornamos seus instrumentos. Nós nos tornamos seus instrumentos. Quando irmos com Jesus, nós nos tornamos canais de bênçãos para a nossa família, companheiros, vizinhos e amigos. Então a presença de Jesus na nossa vida, ela não só muda o que nós somos, mas também tem o poder de ajudar a mudar outras pessoas. Incrível como alguns pães e peixes que o garoto trouxe e deu para Jesus serviram como bênção para uma grande multidão. E Paulo lhe pergunta: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, estar com Jesus é aceitar o seu convite e nos encoraja a cumprir a sua vontade também. Nem a mãe, ao dar permissão, dizendo vá com Jesus, nem o garoto que respondeu eu vou com Jesus, poderiam ter imaginado o que aconteceria a hora mais tarde.
Uma multidão foi agraciada pelas ações e palavras de Jesus, bem como foi beneficiada ao receber o que sobrou daquele milagre, né? Então, como eu falei, apenas a disposição e o desejo de estar ao lado de Jesus podem fazer grandes coisas na nossa vida e mudar as nossas ações, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso comportamento e nos ajudar a sermos pessoas melhores. Naquele dia, aquele garoto não fazia ideia, nem o garoto nem a sua mãe, mas em suas mãos estava ali um alimento para uma grande multidão. Talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer na sua vida, mas também nas suas mãos está o poder também de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Assim como naquele momento as necessidades, a fome daquelas pessoas foram saciadas por conta daquele pequeno lanchinho que ele me levava. Talvez apenas por um pequeno ato, uma pequena atitude de dizer eu vou com Jesus, isso pode fazer a diferença na sua vida também, de mudar grandemente a vida das pessoas. E é por isso que hoje existe um chamado para a gente. O Clube de Desbravadores ele está celebrando 73 anos desde sua oficialização. E todos nós fazemos parte disso. Nós, liderança, desbravadores, nós como membros da igreja, temos parte disso. Porque hoje você, aqui os pequenos, né, você é um desbravador, orgulhosamente usa o seu lenço amarelo, e simplesmente porque você também aceitou ir com Jesus. Recebeu esse lenço no seu pescoço, aceitou ir e saber que você é diferente também e tem algo diferente a apresentar. Mas eu também quero dizer que o maior convite que Jesus faz para você não contempla estar apenas matriculado no clube, mas também se refere apenas ao fato do seu nome estar escrito na pasta da classe regular ou estar escrito para participar de algum evento do clube. Não. O maior propósito que Jesus tem por meio do clube é você dizer, eu vou entregar minha vida para Cristo, vou testemunhar a todos que pertencem a Ele. Eu vou aceitá-lo como meu Salvador pessoal, e é por meio dos seus dons e talentos, e por meio do que eu tenho em minhas mãos, eu vou poderia dizer, eu vou. E dizer a todos à minha volta sobre as maravilhas que Ele fez por mim, perto de mim, e das maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Então aqui existe um convite. Eu vou. Como eu falei, o título dessa mensagem é Eu Vou com Jesus, né? E eu pergunto aqui, quantos aqui querem ir fazer, assim como aquele menino, naquele dia decidiu ir com Jesus, e Jesus fez grandes coisas através dele, e quantos aqui querem ir com Jesus hoje? Amém? A gente sabe que existe uma grande missão na nossa vida. Sabemos que existe uma grande missão que Deus tem para nós. A Bíblia narra que aquele menino, ele saiu de sua casa, foi até Jesus e Jesus atuou por meio daquilo que ele tinha. Então não tenha medo e não tenha vergonha. E todas as vezes que você for desafiado a estar ao lado de Jesus, a ir com Jesus, e todas as vezes que você receber esse convite, que com certeza com Jesus ao nosso lado, nós temos a chance e a garantia e a certeza de que podemos fazer muito mais. E como os filhos de Deus, como desbravadores, nós temos uma grande missão. Uma grande missão de proclamar ao mundo que Jesus está voltando. E de que temos o poder também nas nossas mãos. Assim como aquele menino tinha naquele dia o poder para alimentar, o poder veio de Jesus, mas ele tinha aquilo que poderia, né, alimentar uma grande multidão. Nós também temos em nossas mãos hoje. Nós temos o pão, nós temos o peixe, que é a palavra de Deus, o pão da vida, né? Apresentado Jesus como o pão da vida, para alimentar a fé de muitas pessoas.
Então que possamos nessa manhã hoje dizer, eu vou com Jesus. Né? E para a gente encerrar, nós vamos cantar mais uma vez. Né? Mais uma vez nós vamos cantar todos juntos o hino do Ilha de Brava Deus. Né? Porque esse hino ele fala da nossa missão, fala do nosso objetivo, né? Que é poder pregar ao mundo que muito em breve Jesus está voltando também.